proposta, vou dar um exemplo de uma, né, que acabou sendo rejeitada, mas que trata do assunto eleições só pela internet. Então, na verdade, opinião minha, né, posso até queimar a língua, mas a gente ir pensar o sistema para fora, isso aí já é um assunto que foi consolidado, já é um assunto superado, a gente já tem aí as resoluções 1114, 1117, né, que observam, e agora existe, sem dúvida, um compromisso também, um compromisso da gente incluir e avançar cada vez mais nas eleições pela internet. Então, entendo esse como um caminho sem volta, né, do nosso sistema, mas que ainda apareceu. Perfeito. Ô, Evânio, de uma forma geral. Desculpa te cortar, mas só para o assunto não se perder, essa questão específica aí da eleição via internet foi talvez a proposta cuja análise lá no Congresso me deixou mais inquieto, me deixou mais incomodado. Por quê? Porque a questão do voto pela internet, ela tem sido apresentada nos congressos nacionais ao longo de muito tempo. Em 2019, essa proposta foi finalmente aprovada no Congresso. Ela foi aprovada, a eleição para presidente do CONFEA via internet. Aí já aconteceu o primeiro problema, que foi o fato de que a eleição realizada em 2020, um ano depois deste Congresso, já não foi pela internet, entendeu? Quer dizer, desconsiderando aquilo que o Congresso havia decidido, a eleição não foi feita pela internet, o que gerou bastante polêmica e uma coisa muito importante, você participou do processo, deve ter visto, era o assunto mais discutido em todas as lives e debates entre os candidatos, era a questão de saber se o candidato em questão era ou não a favor do voto pela internet. E não teve um candidato que tivesse a coragem de dizer que era contra o voto pela internet, porque isso, obviamente, ia queimar o filme dele de forma mortal. Então, ok, foi aprovado no Congresso que seria pela internet, não foi feito pela internet, e essa questão que, na minha avaliação, já estava morta, já estava resolvida, até porque o sistema já fez eleição para conselheiro federal, a sua eleição para conselheiro federal foi pela internet, a eleição para conselheiro federal desse ano é pela internet, está tudo encaminhado para se fazer a eleição para presidente do CONFEA no ano que vem pela internet. Eu não entendi por que essa questão voltou, e muito menos por que se colocou essa questão somente pela internet ali, parece com uma provocação para que ela fosse rejeitada. Então, isso me incomodou bastante, sabe? Parece que há um certo esforço, uma certa busca para que essa decisão de fazer pela internet a eleição seja, em algum momento, revogada, que a gente dê esse passo atrás. E eu gostaria que você me tranquilizasse, me dissesse que eu estou errado nessa minha percepção. Bom, então, só fazendo o resgate, né, o presidente Marcos Túlio não tem, talvez, essa informação, mas eu estive na presidência da comissão, desculpa, na coordenação da Comissão Eleitoral Regional de Santa Catarina no ano de 2020, e a gente enfrentou, né, muitos problemas ao longo do ano, né, foi uma eleição cuja comissão trabalhou até o processo eleitoral, trabalhou por 10 meses aí, incansavelmente, e só para lembrar, eu lembro que a última reunião para aprovação das atas, né, a gente fez no dia, não me falha a memória, no dia 31 de dezembro, uma reunião extraordinária para aprovação das súmulas das atas. Então, para mim, isso aí é um assunto superado. Eu não vejo que exista a possibilidade da gente retroceder. É um compromisso também do presidente Joel, é um desejo, né? E até eu também fiquei no AE, né? Assim, surpreso com essa proposta vindo, né? Mas enxergando de outra forma,
enxergando de outra forma, eu vejo o seguinte: talvez uma situação de muito excepcionalidade, né, tenha sido resguardado o direito de fazer um outro tipo de modalidade de eleição, mas eu não tenho nem a inspiração de qual seria essa excepcionalidade. Tá? Por quê? Porque é uma coisa que não passa pelas nossas cabeças. Não passa pelas nossas cabeças aqui de conselheiro federal, da presidência, no âmbito aqui dos funcionários também, dos colaboradores. Me foge completamente a percepção de alguma situação de completa excepcionalidade para que se fosse realizado. Entretanto, a gente tem, né, caso seja necessário, tem resguardado isso nas resoluções 1114, nas resoluções em 1117. Por fim, eu só vejo, né, que eu lamento, né, mas em um momento ou outro, a gente que observa muito e recebe informações de diversas fontes, a gente vê um ou outro movimento, né, de querer fazer uma eleição diferenciada, né? Então, claro que isso é inaceitável para o nosso sistema, né? As eleições têm que preconizar o mesmo sistema, né? Tem que as mesmas condições de igualdade em todas as unidades da federação, em todos os CREAs, né? E dessa forma vejo que quem tem que supervisionar e hoje executar esse processo eleitoral é o CONFEA. Então, a gente acaba vendo um movimento ou outro, e eu não sei quem sou eu para julgar, né, a fonte de inspiração dessa proposta. Acredito que não tenha sido isso, né, mas eu reafirmo aqui, né, o nosso compromisso, enquanto eu estiver aqui, né, ao longo desses 3 anos aí no mandato, né, da gente seguir fazendo as eleições pela internet. É sem dúvida o desejo do presidente Joel Krieger, é sem dúvida o desejo dos conselheiros federais, é sem dúvida o desejo da Comissão Eleitoral Federal, esse compromisso por seguir realizando, sim, as eleições pela internet, garantindo toda a segurança, a transparência do processo, enfim, tudo isso. Eu fico muito tranquilo, Evandro, com a sua fala, porque eu tenho uma convicção também muito grande da necessidade dessa evolução. Você deve se lembrar que a primeira tratativa da eleição pela internet é uma resolução de 2007, né, onde, preferencialmente, o processo eleitoral seria via internet. Então, eu fico muito tranquilo também, da mesma forma como o Enio aí provocou você, para a gente ter essa convicção que as lideranças atuais do CONFEA, seja o seu presidente ou seus conselheiros, têm a convicção da importância de um processo que amplia a possibilidade da participação dos profissionais em qualquer local em que ele esteja. É lógico que nós temos aí, Vânia, não podemos esquecer, porque nesses últimos anos o Brasil entrou num embate, eu acho que equivocado, sobre o processo de urnas eletrônicas, dúvidas sobre urnas eletrônicas. Isso, eventualmente, pode trazer para algumas pessoas alguma preocupação também em relação a um processo de eleição via internet. Então, me parece que esse momento ele não vai prosperar, né? Essa dúvida, nós construímos aí soluções tecnológicas muito interessantes, tanto de urnas eletrônicas, como também de votação. Temos vários conselhos que já praticam a eleição pela internet há muito tempo. Temos um processo das urnas eletrônicas instalada e referência para o mundo todo, que trouxeram grande credibilidade para o processo eleitoral brasileiro, e eu tenho certeza que essas dúvidas que eventualmente surgem nesses momentos, por interesses diversos, certamente passarão e não farão parte da história mais daqui para frente. Eu tenho certeza e confio muito no plenário do CONFEA, confio muito na presidência do CONFEA, para poder assegurar, né, o direito à participação
e mais do que o direito à participação, incentivo a uma participação dos profissionais. Me impressionou muito, Evandro, quando nós tivemos a separação dos arquitetos em 2011, o primeiro processo eleitoral do Conselho Federal de Arquitetura, ele trouxe uma participação de 46% dos profissionais naquele primeiro processo eleitoral. Uma referência muito interessante que traz uma representatividade ainda maior para os líderes eleitos, seja os presidentes de CREA, ou seja o próprio presidente do CONFEA, e agora também dos conselheiros federais. Eu acho que isso não retrocede na história, né? É um momento de dúvidas que deve ter passado aí na cabeça de alguns participantes, mas que eu tenho certeza que não vai prosperar. Amém! Amém, presidente. Tomara realmente que não prospere.